Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. Nos empreendimentos hoteleiros, o gerente geral é a figura que assegura o equilíbrio entre gestão eficiente e a excelência na experiência dos hóspedes. E aqui em Quixadá, tem um profissional que recebeu o prêmio VIP da revista Hotelier News em São Paulo, uma das principais premiações do setor no país. Trata-se de Regis Galvão, consultor empresarial do setor hoteleiro. Ele é formado em turismo e hotelaria pela FIC, que é a Faculdade Integrada do Ceará, e em artes culinárias e capacitação gastronômica pela Faculdade Pitágoras. Além disso, ele possui mais de 20 anos de experiência no mercado. E a gente conversa agora com ele sobre o panorama do setor hoteleiro no Brasil e no Ceará. O Guia Econômico começa agora. Regis, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tudo bem. Olha, para mim é motivo de satisfação, né? Foram duas satisfações seguidas, né? A primeira, obviamente, ter sido indicado, né, e contemplado com essa premiação que vem a celebrar, premiar uma carreira de 20 anos, né? Quando a gente começa e hoje vê o resultado sendo colhido. E estar aqui com você para a gente falar sobre hotelaria, falar não só da premiação, da qual fui agraciado, mas do cenário hoteleiro, inclusive, né? Então, você foi selecionado dentre mais de 5 mil candidatos em todo o país, né? Conta aí um pouquinho como foi participar dessa premiação. Isso. O Prêmio VIP ele já ocorre há mais de 15 anos em São Paulo, é capitaneado aí pela revista Hotelier News. E é o Oscar da hotelaria, tratado dessa maneira, né? Não só por reunir profissionais do Brasil todo, mas por reconhecer e criar um network a nível nacional e internacional, inclusive, né? Porque, obviamente, quando você está num evento dessa magnitude em São Paulo, você tem contatos com gestores de redes hoteleiras internacionais. Eu, inclusive, já estive gerenciando oportunamente uma dessas redes, né, que foi o Vila Galé. Eu gerenciei o Vila Galé no Cumbuco, que é um empreendimento de outros 50 hotéis que a rede tem em 4 países. Então, chegar numa premiação dessa, né, representando a nível de último trabalho executado em Quixadá, o sertão central do Ceará, e representar nesse cenário nacional o nosso sertão, o nosso Ceará, foi motivo de muito orgulho, né? Foram mais de 5 mil currículos avaliados por uma bancada de pouco mais de 100 jurados técnicos. Então, a gerência geral premium, essa gerência geral luxo é a categoria mais nobre dessa premiação, digamos assim. Então, concorri com outros 2 colegas, mas apesar de ter tido essa concorrência, certamente nós 3, né, eu falo isso pelos outros 2 no qual eu conheço também, já ficamos enormemente satisfeitos por uma premiação dessa que celebra toda uma carreira de estudo, de pesquisa, em busca do conhecimento técnico, e a gente consegue aplicar isso hoje em Quixadá, né? Já foi em Fortaleza, já foi em outras capitais do Nordeste e hoje em Quixadá, levando capacitação, desenvolvimento, implantando novos negócios e, obviamente, fomentando, né, para esse desenvolvimento turístico da nossa região. Regis, conta um pouco para a gente da tua trajetória profissional, né? Isso. Você começou naqueles empregos temporários de autoestação? Exato. Conta aí um pouquinho mais. Eu estava ali com uns 18 anos de idade, precisava trabalhar, e fui trabalhar num emprego de temporada, né, de autoestação de final de ano, no Beach Park, como garçom, para levar o sustento para casa. Essa era a missão. Passado isso, obviamente, esse período de experiência, veio a oportunidade de ser efetivado e as coisas foram tracionando.
teve a oportunidade, mas teve a vontade também daquele garoto à época de não sair depois dos 3 meses ali de experiência, depois da autoestação, e estender mais essa vida útil na empresa, digamos assim. Teve um paralelo aí, né? Na verdade teve um delay, né? Teve um espaço de tempo aí de 2003 até 2007, que você tem ali um giro, né, de uma empresa para outra, tentando se encontrar, inclusive, será se é realmente o que eu quero? Até que em 2007 eu chego ao recém-implantado, na época, a primeira parrilha de Fortaleza, né, o Cabana del Primo, aqui na Desembargador Moreira, inclusive. E alguns meses depois, eu tinha 23 anos de idade, tive a oportunidade de ser promovido a gerente de vendas, né? O gerente ali, o maître, digamos assim, né, do restaurante. E aí fiquei por algum período. Quando saí da empresa, fui trabalhar num outro grupo concorrente dessa marca, né, concorrentes, mas de um padrão semelhante ou melhor, que era o Grupo Santa Grélia. O Grupo Santa Grélia hoje está muito consolidado a nível Nordeste, inclusive, né? Eu fui gerenciar um hotel que eles tinham terceirizado na Beira-Mar, gerenciar ali a parte de alimentos e bebidas, e depois gerenciei alguns pontos de venda do Riori Sushi Lounge, que também hoje está muito consolidado a nível de Nordeste, né? Então, gerenciando ali o Riori, eu tive conhecimento de causa do que é a arte culinária oriental, né? E aí, paralelo a isso, em 2010, entrei no SENAC, né, para o quadro de professores efetivos. Fiquei no SENAC de 2010 até 2015, né, como professor de alguns eixos da gastronomia e da hotelaria. Então, sempre mesclando ali a gestão e a capacitação profissional. Até que empreendi em algum momento também, cheguei a implantar 2 lojas pequenas, né, na região ali do José Walter, no segmento oriental. E aí, juntando várias atividades, retornei para a hotelaria em 2015 para gerenciar, aí sim no modo temporário, o Seara, na época o Seara credenciado com 5 estrelas aqui na Avenida Beira-Mar. E em 2017, passado alguns outros trabalhos também, inclusive de implantação, capacitação no segmento de consultorias. Em 2017 eu retorno ao Beach Park, né, depois aí de aproximadamente 15 anos, para gerenciar a equipe, inclusive, que havia me ensinado a trabalhar lá em 2002. Então, em 2017 eu volto ao Porto das Dunas, retorno ao Beach Park para gerenciar, né, o Beach Park Aqua Resort, que dentre os 4 resorts da época é o que tinha, né, eu acredito que ainda tenha o maior ticket médio, a maior receita, né, o público mais premium, digamos assim. E aí de 2017 até chegar a pandemia em 2020, a gente coordenava todas as atividades de alimentos e bebidas dentro desse resort, integrado ao complexo Beach Park. Tivemos aí a maior crise da hotelaria, né, a maior crise da humanidade, que foi a pandemia. Essa pandemia, né, esse fatídico momento da nossa história. E aí vieram demissões por necessidade de sustentabilidade dos negócios a nível internacional, inclusive. Saindo ali da pandemia, eu faço algumas passagens na gestão corporativa de grandes marcas de restaurantes, a exemplo do Grupo Vignoli, do Grupo Sai Brasa, do grupo Gepos, né, que contempla ali Mizaki e Cabana del Primo. Hoje o Mizaki já não mais, mas na época sim. E aí depois retorno para a hotelaria novamente para gerenciar o Vila Galé, lá no Cumbuco, na Praia do Cumbuco. O Vila Galé Cumbuco tem aí 535 apartamentos, capacidade para 1.500 hóspedes, cerca de 300 funcionários. É uma verdadeira cidade, né? No formato all-inclusive, ele não dorme, né? Então, são 6 bares, 4 restaurantes, boate, cinema, uma verdadeira máquina operando 24 horas por dia. E aí, quando foi que tu voltaste para Quixadá? Isso. E aí, essa experiência lá no Don Luxury? E aí,
terminando o contrato com o Vila Galé, surgiu a oportunidade de um período em Quixadá, e essa oportunidade passa por uma indicação, né, daqui de Fortaleza para gerenciar o Dom Luxury Glamping, que é um empreendimento fantástico, único, né? O Ceará precisa conhecer, o Brasil precisa conhecer, que vende literalmente experiência, né? Ele se enquadra ali na categoria charme da hotelaria, na categoria boutique, na hotelaria, na categoria luxo, onde quaisquer dessas categorias que você queira enquadrá-lo, ele vende experiência. Ele tem uma piscina de borda infinita fabulosa, ele tem as UHs, né, que nós chamamos, que são as unidades de hospedagem, que não são chalés, mas são estruturas metálicas com lona, outras eucalipto com lona, que vendem experiências literalmente inserida no meio rural, na região serrana de Quixadá. É isso mesmo, Quixadá faz frio também, né? Nós não temos apenas calor, nós temos também uma região serrana fabulosa, que é a região do Dom Maurício, na Serra do Estevão, daí o nome Dom Luxury Glamping, né? O glamping, né, é o acampamento luxuoso. Sim. E isso o Dom Luxury está proposto e oferece a nível nacional, inclusive, e por vezes internacionalmente, uma vez que também recebe aí um público vindo do exterior em busca de experiência. E quando a gente fala qual de é essa experiência que a gente tem lá em Quixadá hoje, em termos turísticos, e no Dom Luxury? Quixadá eu vejo como a bola da vez, falando do turismo rural, do turismo de aventura, do turismo inclusive corporativo. Teve agora recentemente o 19º Enel, que é um encontro do agronegócio voltado para a indústria leiteira. Então isso movimentou a cidade aí com mais de 10 mil pessoas em 3 dias. Isso é o turismo de negócios dentro do Sertão Central. Mas não somente isso, mas também quando a gente fala de experiência, nós temos o turismo ufológico, que são as pessoas que buscam a observação noturna do espaço, do céu, inserido nesse ambiente rural. Mas a exemplo do Dom Luxury Glamping, por exemplo, você tem o misto da rusticidade de uma madeira, de um cimento queimado, por exemplo, com o alto padrão de uma banheira, um serviço de champanhe no seu serviço de quarto, uma piscina com borda infinita, com uma vista fabulosa, tanto de Quixadá quanto do vale, né, de um grande penhasco que se tem como vista. Você tem um heliponto, tem pessoas que vão daqui de Fortaleza, inclusive, hóspedes, né, que vão de helicóptero. Você tem passeio a cavalo, quadriciclo, você tem verdadeiras experiências a nível de piquenique, casamentos pontualmente são celebrados nessa região, nesse hotel, inclusive. Então, a exemplo desse equipamento, a região é muito promíssia, tem outros equipamentos se instalando em Quixadá, e isso passa por, obviamente, preparação, mapeamento de roteiro, desenvolvimento de rotas, capacitação do nativo da região, inserir esse DNA de turismo, e isso o empresariado, o investidor enxerga com bons olhos. Né? Nós temos já aí, tá no forno, né, digamos assim, 2 empreendimentos, mas um a gente pode citar, que vai ser inserido no centro de Quixadá e vai vender coisas que Quixadá não espera, o mercado não espera, mais uma vez surpreender, né, a nível de experiência. Mas em que setor, qual o perfil desses hotéis que estão chegando em Quixadá? Inovação não apenas em estrutura, né, porque você pode ter paredes, estruturas novas e não ofertar a hospitalidade. O turismo ele vive de hospitalidade. Ser hospitaleiro transformar o momento de pessoas que saem das suas residências, saem das suas regiões de origem, irem explorar o lúdico, o abstrato e terem em volta desses momentos experiências que marcam um aniversário, marcam uma celebração de um casamento, marcam momentos únicos que lhe geram a oportunidade de falarem bem daquela região e oportunamente até retornarem.
Então, são estruturas não só novas a nível de prédios, mas a nível de cultura de turismo, de capacitação profissional, a exemplo nós estamos falando de hotelaria, Irna, mas a hotelaria ela precisa de outros segmentos paralelos que contemplem esse segmento hoteleiro, a exemplo de restaurantes, a exemplo de city tour e profissionais capacitados, a exemplo de guias fabulosos que nós temos lá para vender essa experiência. Hoje Quixadá tem restaurantes que não deixam nada a desejar para as estruturas que Fortaleza dispõe. Uhum. E assim, hoje como você observa, quais são os maiores desafios do setor hoteleiro? O setor hoteleiro, ele, passada a pandemia, versus a questão geracional, né? Nós tivemos gerações X, Y, Z, e essa geração atual, ela é mais imediatista, né? Enquanto a geração aí do passado, né? Décadas passadas, exportou gerentes, chefes de cozinha, garçons, maîtres, sushimens, para São Paulo, para Nova York, inclusive. Né? Você vai em São Paulo, todos os profissionais premiados, inclusive, que trabalham com Eric Jacan, com Fogaça, com Alex Atala, são cearenses. Né? Fazano tem cearenses nas suas equipes. Hoje nós temos uma dificuldade de mão de obra, mas isso não faz a gente jogar a toalha. Pelo contrário, nós temos que, enquanto gestores, desenvolver talentos, identificar, reter e atrair novos talentos. Mas a que tu atribuis essa dificuldade de mão de obra? O segmento hoteleiro, com as demissões que teve pós-pandemia, esse público, né, esse cliente da hotelaria, esse cliente interno da hotelaria, que são os profissionais, melhor dizendo, buscaram outras fontes de renda. Os aplicativos de transporte, a construção civil, muita gente migrou para essas áreas. A nova geração está muito antenada à tecnologia, então os cursos hoje você busca rede de computadores, TI, e não mais a hotelaria, digamos assim. A hotelaria, vale ressaltar, assim como o segmento de restaurantes, no momento de lazer e entretenimento dos seus clientes, dos hóspedes e dos clientes, você tem que ter uma mão de obra. E essa mão de obra vai estar trabalhando em momentos de lazer, muitas vezes das famílias, inclusive. Né? Então passa por essa questão geracional de estar buscando outros horizontes versus a necessidade de mão de obra que permanece. Por mais que a robótica, que a tecnologia, a inteligência artificial esteja inserida nos novos empreendimentos, mas nunca a nível de hospitalidade a gente vai poder abrir mão da mão de obra, da capacidade humana, né, de interagir, onde você vai criar relações, desenvolver relações, marcar momentos, né, quando você vai servir. E o que faz a diferença numa experiência de hotel? Então, hoje a gente fala muito assim do turismo de experiência, que ele tem se tornado cada vez mais relevante, né? Mas o que faz a diferença nesse nicho, assim? Vai ser sempre a matéria humana. E a matéria humana vai vender o quê? Ela vai dar pitadas de gentilezas, pitadas de um bom serviço inserido, aliado a estruturas modernas. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, eu tive uma conversa em São Paulo agora, a grata satisfação de conversar meia hora com o Gero Fazano, o fundador da marca Fazano. O que ele não abre mão? A cultura do Fazano. Pode ter uma taça de cristal, pode ter uma estrutura fabulosa que o dinheiro pode comprar, mas algo que ele não abre mão são os profissionais que trabalham, que carregam a cultura. Para você implantar uma cultura não é do dia para a noite. Muitas vezes você tem que transformar a cultura, é outro desafio. Então, o que marca são momentos, não só uma paisagem bonita, uma estrutura moderna, mas é a percepção que o profissional tem da necessidade do hóspede quando está com calor, por exemplo, você chegar com uma toalhinha refrescada, aromatizada com limão siciliano, por exemplo, e dispor para o teu hóspede se refrescar daquele momento de calor. Você
ter a sensibilidade de ser o aniversário da criança que eles estão celebrando num restaurante, por exemplo, e levar algo lúdico com o nome da criança e marcar aquele momento. Você ter, por exemplo, durante um check-in, né, de um hóspede, de onde a senhora está vindo? De São Paulo, fez uma longa viagem. Aceita uma água morna ou resfriada para massagear seus pés? Aí você pode dizer, não, mas isso é loucura. Isso não é loucura, isso é hospitalidade, isso é experiência. E essa travessa, essa bacia, literalmente uma bacia de barro, porque eu estou no sertão, não posso perder minhas raízes. Com pétalas de rosa, uma água morna ou resfriada, para a Irna, por exemplo, que fez uma longa viagem e inclusive um transfer de algumas horas de um aeroporto até chegar em Quixadá e ter aquele momento, marcar aquele momento com uma gentileza aliada a uma experiência que aquilo ali o dinheiro não compra, né? Você tem um ritual do chá, um ritual de chá da tarde ou chá da noite, na porta do seu quarto, do seu apartamento. Você vivenciar, proporcionar uma experiência de um passeio a cavalo ou de charrete, contemplando uma visão bonita, mas contar a história e o porquê daquele passeio naquele local. E explicar o porquê, por exemplo, que um empreendimento se chama Dom Luxury, que faz alusão a Dom Maurício, que foi um percussor, digamos assim, um desbravador, e fazer um mosteiro numa região serrana no século passado. Então, tudo isso é proporcionar experiência. Você sempre unir o luxo, o alto padrão, sair daquele posicionamento mais robótico, né, de sim senhor e não senhora, interagir com respeito, interagir com bom senso e proporcionar momentos à mesa ou na sua hospedagem, momentos marcantes dessa inserção da matéria humana. O Ceará, ele tem, esse ano, ele voltou a garantir assim, mais voos, que era um gargalo desde a pandemia, né? A pandemia teve um efeito devastador sobre toda a cadeia do turismo, né? E ainda está voltando. A gente já passou o quê? 5 anos de 2020, mas ainda está caminhando, né? Em que medida, assim, como é que tu vê hoje, assim, os desafios dessa retomada, como tem sido a retomada aqui no estado e, sobretudo, no interior do estado? O interior do estado ele tem um potencial fabuloso, que aí nós, quando fala de interior, obviamente a gente não está falando da faixa litorânea. Que já tem aquele turismo mais consolidado, que já né? é consolidado, porque vende o sol e praia, mas nós temos a oportunidade de vender serra e sertão, inclusive. Nós temos regiões serranas fabulosas. E o sertão também, como inclusive foi gravado agora recentemente um documentário, um material, melhor dizendo, do governo do estado, lá em Quixadá. E isso vende a nível Brasil e a nível internacional esses produtos que nós temos. Essa retomada da pandemia, ela passou por incertezas, né? Obviamente os voos foram reduzidos, trechos foram cancelados, estão retomando agora. Novos aeroportos estão aí sendo consolidados a nível estadual, inclusive. Isso abre janelas de oportunidade, a exemplo do que a gente fala de Quixadá, de atrair, quando você tem a aviação inserida estrategicamente dentro de regiões do estado do Ceará, você encurta caminhos. Tem alguns estudos, Irna, estudos técnicos, que apontam que o turista, melhor dizendo, está disposto a percorrer até 300 quilômetros para viver boas experiências. 300 quilômetros eu já não preciso falar de aviação, mas eu falo no que a gente fala do bate e volta, né? Você vai no começo da manhã e volta no finalzinho da tarde ou no cair da noite. Ou inclusive pernoita na cidade e volta no outro dia. Então, nós estamos falando aí de uma região geograficamente estratégica, né, que é Quixadá. Você, num raio de 300 quilômetros, você vai a muitos locais dentro do estado do Ceará. Obviamente que quando a gente fala de aviação, nós temos um potencial fabuloso a nível Ceará,
junto com os diversos atores aí, a ABIH, a ABAV, a Abrazel, Sebrae, Senac, né, o Sistema S todo, e o empresariado, né, que é quem gera receita, recolhe impostos, gera riquezas, inclusive para as famílias que se empregam nesses equipamentos. A gente tem uma janela de oportunidades de vender o nosso Ceará a nível Brasil, a nível exterior, porque nós temos um povo muito acolhedor, e esse povo acolhedor, ele deixou de ser apenas acolhedor na informalidade e está cada vez mais se capacitando. Né? A mão de obra hoje é muito mais qualificada, obviamente, do que era na década passada. Existem ainda gargalos? Certamente existem, mas aí o empresariado, junto com todos esses atores que envolvem a hotelaria e o governo do estado, inclusive, e as respectivas prefeituras municipais, tem esse papel de desenvolver e cada vez vender mais esse nosso produto. A Europa busca muito o Ceará. Quixadá, por exemplo, num evento anual que faz em junho, lá com o Quixadá Aventura, né, que é a empresa local que vende muito essa experiência, coloca 10, 12 nacionalidades dentro da região do Sertão Central, que buscam o quê? A experiência. De qual produto? O voo livre. Fazem voos de 600 quilômetros, decolam de Quixadá e vão a outras regiões do Nordeste, inclusive, né, que são os voos de cruzeiro que eles falam, né? Então, as térmicas quixadaenses, né, favorecem, inclusive, o voo livre, que é produto a nível exportação, inclusive. Né? Uhum. E aí, você falou da questão do turismo, de quem tem interesse por ufologia, falou da questão do turismo de voo livre, sim, do corporativo, mas, ou seja, né, são outras opções para além dos pontos turísticos mais tradicionais. Mas como é que está esse processo de estruturação do destino, né? Porque de organização realmente desses roteiros para envelopar para o mercado? O secretário de turismo, né, obviamente ele tem muito mais autoridade e propriedade para falar sobre isso, mas Fabiano Barbosa, na Secretaria de Turismo de Quixadá, e juntamente com o prefeito Ricardo Silveira e o vice-prefeito Marcelo Ventura, que também é secretário de Desenvolvimento Econômico, eles têm mapeado esses roteiros, desenvolvido isso. Quando a gente fala de desenvolver rotas, não é só, obviamente, mapear. Mapear é o primeiro passo. Depois vem a capacitação profissional, a estruturação de toda essa cadeia hoteleira, dos profissionais que estão envolvidos nos restaurantes, nos bares, nas casas noturnas, o nativo de cada região, exemplo da Serra do Estevão, levar essa capacitação, criar subsídios que encantem, né, que vendam com bons olhos Quixadá, que não tem apenas a Pedra da Galinha Choca, mas tem o Santuário Nossa Senhora Rainha do Sertão, que é fabuloso, e aí já fomenta o turismo religioso, que tem o Chalé da Pedra, que tem a Fazenda Não Me Deixes, que foi onde Raquel de Queiroz viveu, tem a Praça da Estação, que foi reformulada agora, que a estação se transforma numa estação tecnológica, onde lá estarão sediadas várias startups, que aí já fomenta a tecnologia. Então tem toda uma cadeia sendo desenvolvida e os bons frutos certamente já estão chegando a um nível que vão alcançar patamares maiores dentro do turismo estadual e nacional, inclusive, né? Quando a gente... E tem também a própria Transnordestina, sim, né? Sim. Que Xeramobim vai ter ali aquele Porto Seco, sim, várias sim, empresas chegando, a ferrovia, ao que tudo indica, vai de fato sair sim, do papel, sim, muda sim, um pouco o panorama econômico sim, daquela região. E como é que esses municípios vizinhos, como Quixadá, observam essa oportunidade? Irna, já mudou
a região, inclusive, né, com a especulação imobiliária. Né, a Transnordestina, que passa, corta, né, todo o sertão, né, esses potenciais de negócios que Xeramobim tem atraído, por exemplo, fomentam toda uma região. Quanto mais uma região se desenvolve, os habitantes, os investidores daquela região geram maiores expectativas e esse IDH se eleva ao passar dos anos. A Transnordestina, no primeiro momento, ela trouxe essa especulação imobiliária que eu falo a nível de busca por imóveis para locação. Não é? Uma vez que diversos equipamentos de engenharia se instalaram lá para explorar essa região, então hoje você não encontra na região imóveis para alocar. Então já desenvolveu um potencial de loteamentos serem implantados. Depois do loteamento vem a implantação de prédios, prédios ou casas a nível de locação de imóveis, que fomenta o depósito de construção, o pedreiro, o arquiteto, o projetista, o engenheiro. Então a região já está muito aquecida. E certamente depois de implantada essa linha, operando, melhor dizendo, certamente os frutos serão maiores, porque atrai inclusive moradores, né? Você eleva a quantidade de moradores da região, os investimentos chegam, novos aportes financeiros se instalam na cidade, e aí o desenvolvimento acompanha literalmente esses vagões, os trilhos da economia. Né? Inclusive já se discute, até hoje não está obviamente no projeto, mas se discute também que a ferrovia sirva também para transporte de passageiros mar na frente, né? Obviamente nessa primeira etapa é carga realmente, né? Isso também vai trazer um outro olhar, né, para o turismo. A partir do momento que você tem a linha férrea consolidada, repito, não sou especialista sobre o tema, mas nós conseguimos, a gente estava falando agora, né, nos bastidores, sobre a gente que tem um olhar empresarial, empreendedor, a gente consegue ver potenciais, inclusive, por que não, de turismo, do que já foi no passado, nas ferrovias. Existe possibilidade? Acredito que sim, mas, obviamente, com estudo técnico, com planos de desenvolvimento, mas certamente atrai esses olhares. Né? E aí, como é que está a articulação em Quixadá, tanto com o setor empresarial, com o governo, para realmente vender o sertão como um destino, né, do turismo para além de praia, né? Porque quando a gente fala Ceará, principal turismo no Ceará, a principal referência ainda é praia, né? Eu conversei agora esses dias, inclusive, com o secretário de Desenvolvimento, que é o vice-prefeito, né, o Marcelo Ventura, e ele tem sido sensível a essas pautas, porque o turismo ele é imaterial, né, como eu falei anteriormente. O potencial existe desde que você tenha ideias, envolvam pessoas, envolva o empresariado a acreditar naquele potencial, naquela ideia, e daí implantar negócios. O empresariado certamente está disposto a comprar boas ideias, que venham do governo estadual, da prefeitura municipal. Consequentemente, pelo outro viés, a prefeitura está bem preparada organizacionalmente, inclusive, para desenvolver ideias que também venham do empresariado e junto, pensando literalmente no seu povo, no desenvolvimento da região, vender esse produto a nível nacional. Eu acredito que certamente o governo do estado seja sensível a essa causa, né, que é sertão como um destino realmente. Você vai à África, vê os leões na savana africana. Por que não ir a Quixadá, ao sertão central? Você não vai ver leão, mas você tem a oportunidade de fazer vigílias ufológicas e observar o espaço, usufruir da vegetação, que é nossa raiz, que é a caatinga nordestina, que tem aí, inclusive, o geoparque, que a Unesco está consolidando daqui a pouco, que
a maior fatia está dentro do território de Quixadá, que são os monólitos quixadaenses, né? Pois é, qual o potencial desse tipo de destino, assim, desse produto turístico? O potencial é enorme porque existe uma fatia do mercado internacional do turismo, inclusive de contemplação, que é o público que viaja para fotografar pássaros, para fotografar e colher belas imagens. E aí, atrelado a esse turismo de contemplação, vem os outros nichos. O turismo de aventura, por exemplo, para ter voo livre, você tem que ter, obviamente, um ponto de partida, tem que ter as térmicas, que essas pedras, essas rochas, formações rochosas favorecem essa elevação de térmicas, né, pontualmente durante o ano. Vem o rapel, vem a tirolesa, vem a trilha. Você pode chegar no dorso da Pedra da Galinha Choca, numa trilha de nível médio, de nível moderado, aí de pouco mais de 1 hora de trilha, de caminhada, que tem guias fantásticos que conseguem levar a esse destino. E aí, chegando a esses topos, a essas elevações, aí vem a contemplação. Eu convido você a conhecer a nossa região. Você certamente ficará a exemplo do turista que vai ter a oportunidade de ir a Quixadá. São paisagens realmente paradisíacas, que se complementam ao litoral. Nós temos o litoral paradisíaco, mas nós temos também um geoparque, né? Nós temos as formações rochosas, que são os monólitos quixadaenses, que são verdadeiras obras de arte. Muito obrigada pela participação, pela nossa conversa. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com o consultor empresarial Regis Galvão sobre turismo, os desafios da gestão hoteleira. Até a próxima semana.